Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camui. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube para você, tudo para você acompanhar aqui a nossa jornada de hoje, quarta-feira, até 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, de novo, 973350038, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman, quarta-feira os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui, você conhece esse nosso espaço voltado para esses temas. Vamos então colocar em campo o nosso time de especialistas para análise e debate de tudo que for proposto por aqui. Doutora Luciana Farias, médica do trabalho, psiquiatra, ela é especialista em gestão em saúde, estratégia de saúde mental e saúde no trabalho. Tudo bem, doutora Luciana? Bem-vinda ao Gente que Fala. Agradeço o convite e é um prazer estar com todos e cumprimentar todos que estão assistindo. Obrigado pela presença, doutora Luciana. Também com a gente a nutricionista Rita Novaes, especialista em nutrição clínica parenteral, fitoterapia, nutrição esportiva, terapia quântica, e ela integra a Associação de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Tudo bem, Rita? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Obrigado aqui pela colaboração com a gente. Também a doutora Glauci Neme, ela é radiologista, especialista em endometriose e pelve feminina do Deuboni Medicina Diagnóstica da DASA. Tudo bem, doutora Glauci? Olá, tudo bem, Mauro? Boa tarde a todos. Agradeço o convite e a atenção de todos que nos assistem. Eu apresento aqui também a doutora Paula Cian Lopes, dermatologista, ela é autora do livro Um Burnout para Chamar de Seu. Tudo bem, doutora Paula? Bem-vinda, boa tarde. Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço. Então vamos lá, 12h02, nosso primeiro assunto desta quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento aqui pelo programa Gente que Fala. Olha, todos os organismos vivos na Terra dependem da água para sustentar sua existência, não é verdade? Só que dados divulgados hoje, que é o Dia Mundial da Água, apontam que 1 em cada 7 pessoas no mundo não tem acesso à água potável, um índice que tende a se agravar com a escassez que vem se estendendo aí mundo afora, né? Além da sede e da fome, isso são consequências óbvias da seca. Um dos retratos mais significativos é o aumento de doenças de veiculação hídrica, que são causadas por água contaminada, como diarreias, hepatite A e leptospirose. Doutora Luciana, eu começo com você a respeito desse tema. Qual que é a reflexão que a gente tem que fazer nesse momento em que a gente vê a escassez de água mundo afora, a dificuldade do acesso ao produto potável, neste Dia Mundial da Água? Qual é a reflexão que a gente tem que fazer no nosso contexto aqui da saúde, né? É interessante, né, Mauro, que quando a gente fala de equilíbrio, a gente não pode falar nem de escassez, que é a falta, nem de uma quantidade que também ela seja, de alguma forma, desordenada. E quando a gente fala da água também, né? Se falta, aquilo é um problema, mas se ela vem também muito e de uma forma desordenada, aquilo também acaba sendo um problema. Quando a gente fala aí de enchentes e do risco, né, de contrair doenças como a leptospirose, a gente fala de uma grande quantidade de água e de uma estrutura que não está bem preparada para receber essa quantidade. Então, aí eu vejo um aspecto da nossa própria educação, né, de criar ali estruturas, não só das políticas públicas de saneamento, etc., mas também na nossa própria consciência, né, de se estruturar para esses momentos em que vai chover mais e que vai não só a leptospirose, mas o acúmulo de água, dengue, entre tantas outras, e o próprio cuidado também no sentido de entender que tipo de doenças são essas que podem acontecer e se proteger.
né? E não é só uma questão da preocupação que nós temos, né, num país tão grande como o nosso, em que muitos lugares não têm a água potável, não tem o tratamento de esgoto. Nos lugares onde temos tudo isso, muita gente não dá muita atenção para a água. Aí a questão é o desperdício, né, o mau uso. Exatamente, né? E, de novo, o excesso e a falta, né? A importância de se achar esses equilíbrios, né? E é preciso ter esse cuidado de utilizar da melhor maneira possível para que ela não falte também. Sim. Rita Novaes, sua expectativa não, seu olhar sobre esse tema no âmbito nosso aqui da saúde. Precisa ter a conscientização, né? Porque tem alguns lugares que as pessoas têm a água inclusive tratada, elas acabam desperdiçando esse recurso, e tem alguns locais na qual a pessoa não tem nem sequer água para beber. Então, é uma questão de conscientização, porque senão pode faltar para todos, né? É uma questão aí de controlar todo esse desperdício. Ainda mais aqui, que temos boa parte da água do mundo, né? Aqui no Brasil. Né? Temos a obrigação de dar esse exemplo. E esse exemplo vem desde, né, quando as crianças começam a crescer, uma educação que deve vir de casa. A escola não tem essa obrigação, né? Então, se já de pequenininho você já educa seus filhos falando do desperdício com relação à água e outros elementos também que vão fazer parte da poluição do meio ambiente, vai fazer toda a diferença. Então, nós vamos criar pessoas já com uma consciência para não desperdiçar esse elemento tão importante para a nossa saúde. Se falta água, muitas vezes nós temos a questão de patologias, ou até se a água está contaminada, também gera patologias, né? Doutora Glauci, seu olhar sobre esse tema, Dia Mundial da Água e toda essa situação que a gente observa mundo afora, do problema do acesso à água potável, a escassez e o desperdício também, né? Sim, Mauro. Pois é, então, assim, é muito importante, né, que as pessoas tenham, assim, essa conscientização em relação ao uso racional da água, né, e felizmente aí nossas crianças, até as escolas hoje já vêm trabalhando isso, porque se a casa, se a família não ensina, pelo menos a escola vem ajudando em relação a isso, e você vê que as crianças de hoje, elas têm uma consciência maior. Mas outra coisa muito importante é em relação ao lixo. Por exemplo, agora no verão, que a gente teve muita chuva, aqui na nossa cidade, por exemplo, aqui em São Paulo, isso levou a alagamentos, enfim, e algumas tragédias que a gente viu. Importante a gente lembrar do descarte correto do lixo, não jogar lixo nas ruas, que entopem bueiros, favorece aí os alagamentos. Então, a população precisa, sim, de uma conscientização melhor em relação ao uso racional da água, ao desperdício do lixo e, em relação às doenças, é isso, né? A falta de saneamento, infelizmente, vai levar aí a várias doenças que a gente pode prevenir, né? Com o saneamento básico. E parece difícil esse trabalho, né, da conscientização, né, doutora Glauci, porque nós temos políticas, né, do município, no estado, no país, política municipal, estadual e nacional de resíduos, né, a questão da destinação, mas as pessoas parecem pensar o seguinte: coloca um lixo na porta de casa, a partir daqui já não é mais problema meu, e é sim, enfim, porque você tem que saber como fazer isso na porta de casa e como destinar corretamente aquilo que é reciclável e tudo, né? Sim, com certeza. A questão da água é bem complexa, né, Mauro? Tem outras questões também. Hoje já existem consumo excessivo de plástico, por exemplo. Já se encontra micropartículas de plástico na água hoje, na água que a gente ingere. Então, também é errado, é complexo, né? São vários fatores envolvidos. Uso excessivo de agrotóxicos que contaminam a nossa água também. Enfim, tem bastante variável aí em relação a isso, né? Doutora Paula, se olhar sobre esse nosso tema, Dia Mundial da Água, sua reflexão. Muito interessante, porque nós falamos de vários métodos mais imediatos para economizar água, para conscientizar, né? Então, a questão do lixo, a questão de não entupir bueiro, a questão de consumir menos, mas uma coisa que a gente não pensa é que toda a indústria usa água.
Então, o padrão de consumo também tem que ser repensado a médio e longo prazo. E a indústria tecnológica usa muita água. E é uma água que depois, dificilmente, ela vai ser reutilizada. Então, ela acaba sendo descartada com metais pesados também. Então, o padrão de consumo a longo prazo, se for mantido, nós precisaríamos de 3 planetas Terra para dar conta de tanto que a gente consome hoje. Ou seja, a informação está aí, saber a gente sabe, né? Só que as coisas não andam como nós gostaríamos, né? Não existe a devida consciência, não existe a devida fiscalização, embora as leis estejam aí, as políticas, enfim, temos muito a avançar nessa coisa da água, do uso correto, do não desperdício. Mas vamos lá, 12h10, o nosso próximo assunto por aqui, no Gente que Fala de hoje, é o mês de março, é o mês marcado pela campanha de conscientização sobre endometriose, orientando a população sobre suas causas, sintomas e tratamentos. A endometriose é uma doença ginecológica inflamatória crônica que se manifesta principalmente na idade reprodutiva e hoje é a principal causa de infertilidade e dores na região pélvica. Segundo a Comissão Nacional de Endometriose, 1 em cada 10 brasileiras sofre com o problema. Março amarelo, né? É a cor que define aí a campanha e tudo mais, não é, doutora Glauci? Agora, vamos falar da prevalência inicialmente. Quantas mulheres no Brasil, existe esse número, sofrem com a endometriose? Sim, Mauro, essa prevalência é bastante alta, viu? Infelizmente, 1 a cada 2 mulheres em 10 vão ter endometriose. Não sei exato o número em relação à população do Brasil de cabeça, mas é bem prevalente. Então, assim, se você pensar no seu meio de amigas, mulheres conhecidas que você convive, a cada 10, cerca de 1 a 2 vão ter endometriose. É muito prevalente, mas infelizmente é uma doença subdiagnosticada, pouco diagnosticada. Então, por isso a importância desse mês para a gente melhorar aí a conscientização das pessoas. Então, falando brevemente, o que é a endometriose, né? A endometriose é quando um tecido semelhante ao endométrio, que é o tecido que descama na menstruação, ele, por algumas teorias aí, não se sabe a causa exata da doença, algumas teorias tentam explicar esse tecido, ele se implanta fora do útero, na cavidade pélvica e na superfície dos órgãos pélvicos, levando à formação de uma inflamação, fibrose, processo aderencial entre os órgãos. Isso causa muita dor nas pacientes, na maioria, pelo menos a maioria das pacientes é muito sintomática, e os sintomas principais incluem muita cólica no período menstrual, dores para ter relação sexual, sintomas urinários ou sintomas intestinais no período menstrual. Algumas pacientes sentem um inchaço abdominal também nesse período. Hoje se entende a endometriose como uma doença inflamatória, e aí muitas pacientes sentem uma fadiga crônica por essa inflamação crônica. E infelizmente, muitas recebem um diagnóstico muito tardio. Então, assim, o que a gente tem de dados de pesquisa é que as pacientes demoram cerca de 7 a 10 anos para ter o diagnóstico da endometriose, em média. E isso não é uma realidade só nossa, só no Brasil. Mesmo países de primeiro mundo, a gente vê que também esse diagnóstico é atrasado. E aí tem vários aspectos que podem justificar o porquê desse atraso, né? A questão de que a maioria das mulheres acha, ou pensa, ou já ouviu de alguém da família, do médico, da mãe, da irmã, que ter cólicas menstruais é normal. Não é normal. Cólicas fortes, moderadas a fortes, que prejudiquem aí sua atividade diária, limitem, né, o trabalho, o estudo, que não cessem com um analgésico simples, essa dor não é normal. E é preciso buscar, sim, um especialista para facilitar e adiantar esse diagnóstico que muitas vezes acontece numa fase mais tardia da vida, em que a doença já está mais avançada. A pergunta que não quer calar, não é, doutora Glaucia, porque há pouco diagnóstico, o diagnóstico é demorado, mas pela sua explicação, os sintomas são muito evidentes, são muito clássicos, né? Por que mesmo diante desses sintomas, o diagnóstico poucas vezes é feito, e quando é feito, demora tanto tempo? Tem alguns fatores também, Mauro.
Assim, uma é a crença de que sentir cólica menstrual, por exemplo, é normal, né? E, infelizmente, muita gente ainda pensa desse jeito, muitos médicos, inclusive, encaram dessa forma. Outra é que, por exemplo, a adolescente, ela começa a sentir cólica, muitas vezes ali, a paciente que tem endometriose, muitas vezes já começa a sentir cólica ali na adolescência já. E aí, no começo, a doença ainda não dá muitos, ela não é visível mesmo, pelo menos aos métodos de imagem. E aí, elas já começam o uso do anticoncepcional desde cedo para controlar, como um método para controle dessa dor. Aí, logo na sequência, elas iniciam a vida sexual, a vida adulta e continuam tomando anticoncepcional. O anticoncepcional, ele mascara o sintoma da doença. Então, por exemplo, ele reduz significativamente a dor na maioria das pacientes. Então, só que o anticoncepcional, ele não impede a progressão da doença, a evolução. E aí o que acontece? Muitas mulheres acabam tendo o diagnóstico depois na fase em que querem engravidar, porque aí elas começam a tentar param o anticoncepcional para tentar engravidar e começam a ter alguma dificuldade. E aí que o diagnóstico começa a ser pensado, entendeu? Então, o uso aí do anticoncepcional como método de controle da dor, ele é efetivo, mas ele não impede a progressão da doença e acaba também atrasando o diagnóstico. Além disso, o diagnóstico da doença não é fácil. A gente precisa de métodos de imagem um pouco mais especializados, com radiologistas mais especializados para fazer o diagnóstico. Porque nas ultrassonografias transvaginais, né, de rotina, que a maioria das pacientes fazem, normalmente o diagnóstico de endometriose não é feito, a não ser que ela tenha algum cisto de endometriose no ovário. Do contrário, as lesões elas ficam um pouco escondidas, e nesse ultrassom simples a gente não faz o diagnóstico. Então, precisa que o ginecologista da paciente suspeite da doença e peça um exame mais específico, idealmente realizado com preparo intestinal, quer seja a ultrassonografia, quer seja a ressonância magnética, e que tenhamos radiologistas especializados fazendo ou laudando esses exames para que a gente consiga esse diagnóstico. A endometriose, doutora Glauci, ganhou uma visibilidade, ganhou uma evidência nos últimos temas, saltou aos olhos das mulheres, chamou mais a atenção dos médicos, dos profissionais, em razão do caso da Anitta. Quando uma celebridade vem a público trazendo um tema, isso acaba ajudando, porque ganha visibilidade e invariavelmente, a gente imagina que quem tem o problema se identifica e corre atrás, né? Sim, isso num contexto geral é bom, né, Mauro? Porque essas pessoas têm um alcance muito grande de seguidores, né, nas redes sociais, então isso ajuda a melhorar aí a conscientização das mulheres, das pessoas em relação à doença, né? Então, muitas que se identificam com a descrição dela, né, acabam procurando, então, um especialista, né, um ginecologista para investigar essa dor, né? Março Amarelo, né, numa referência à campanha para os cuidados com a endometriose. O que está previsto aí de evento, enfim, de campanha mesmo, para chamar atenção nos consultórios, no corpo médico de uma maneira geral? Sim, nas redes sociais hoje você vê que tem os médicos, os ginecologistas que trabalham com a doença, que são especializados em endometriose, eles fazem campanha de conscientização aí, uma campanha maior nesse mês, né, trazendo mais informações, mais postagens em relação às doenças. Tivemos alguns eventos, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Endometriose, que fez um evento final de semana retrasado, se eu não me engano, em relação à doença. E o mês é bacana porque é isso, né? As pessoas lembram mais, divulgam mais informações e aí ajudam, né, a melhorar o alcance aí do conhecimento da doença. 12h18, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento, ao vivo aqui pela OTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Nosso próximo assunto: cada vez mais se discute na sociedade a relação dos alimentos com a saúde das pessoas e a sua relação com a prevenção e colaboração para o surgimento de doenças. A nutrição
tem um papel importante na prevenção e no desenvolvimento de doenças, principalmente o câncer. A crença popular diz que o câncer pode ser alimentado pelo que comemos, mas, assim como as receitas milagrosas que prometem curar a doença, eliminar certas substâncias do cardápio sem a devida orientação pode ser um ato perigoso. Rita Novaes, bom, já não é mais uma crença popular, né, que o câncer pode ser alimentado pelo que comemos. Já temos evidências científicas a respeito disso, né? Afinal, o que comemos, né? O câncer pode ser alimentado por aquilo que comemos, né? Com certeza. Hoje em dia, a nutrição é cada vez mais personalizada. Então, nós temos a epigenética, que vai fazer com que, se você tem aquela possibilidade de ter aquele gene ali atuante de uma patologia, no caso do câncer, ele pode vir à tona. Então, é muito importante fazer os exames personalizados. Eu trabalho muito com o exame de sensibilidades alimentares, junto com o exame de microbioma. Então, através disso, eu vou fazer a elaboração, a orientação dos alimentos que as pessoas devem consumir, porque eu posso consumir o mesmo alimento que um colega, mas o colega não inflama com aquele alimento. Então, uma questão de identificar esse alimento, tratar da questão do microbioma, que é a flora intestinal também, se ela não é uma flora adequada, que não tem a ver se a pessoa vai no banheiro ou não, mas se você não tem uma flora intestinal do bem no seu intestino, ele pode ser um fator também determinante pela questão desse câncer. Claro que aí todo mundo já sabe, né, que açúcar, fritura, molhos, né, alimentos inflamatórios, muitos lanches são alimentos ali que são prejudiciais e podem propiciar o aparecimento aí de câncer, principalmente aí se a pessoa tem uma predisposição a um câncer, principalmente intestinal, coisa que hoje tem aumentado muito. Então, a gente tem o papel da nutrição cada vez mais que tem que ser personalizado e individualizado. Eu não posso prescrever a mesma coisa e nem a pessoa copiar o alimento, a dieta do vizinho, porque com certeza não vai dar certo. Nós somos seres parecidos, mas nós metabolizamos de formas muito especializadas, né? Então tem que levar isso tudo em consideração. E o que é muito importante, o que nós pensamos, aquilo que nós pensamos, muitas vezes nós vamos gerar algumas informações que vão fazer mal para o nosso corpo. Então, o alimento vai fazer toda a diferença, mas o meu sentimento em relação à minha vida, o que eu faço, é muito importante também ser levado em consideração. Quando, às vezes, você introduz um alimento para uma pessoa, ela tem um preconceito daquele alimento, então aquele alimento, em vez de trazer benefícios, vai trazer malefícios. Então, orientar o paciente por que você está colocando aquele determinado alimento e qual vai ser o benefício. Senão ele vai falar assim, eu fui na Nutra, ela colocou lá X alimento, esse daqui eu não gosto, deixa de lado. Então, tem um benefício, um foco ali que vai fazer toda a diferença para esse paciente, né? Agora, Rita, como é que se faz esse trabalho personalizado, né? Porque é o que você falou, né? Não adianta olhar a dieta do vizinho, porque a dieta dele é a dieta dele, a nossa é a nossa. Qual é o ponto de partida para esse trabalho? Na verdade, o paciente, quando ele vem no consultório, eu vou fazer a solicitação de exames para verificar a questão de metais pesados. Eu faço outros exames genéticos, né, como eu falei, para a gente verificar a questão tanto de sensibilidades, como hoje a gente tem exames específicos na área de nutrição, para verificar essa questão de qual a predisposição genética, e aí vou fazer todo o processo de detoxificação, se necessário, as vitaminas que muitas vezes você tem no paciente com câncer, ela tem carências nutricionais, porque não existe patologia sem carência nutricional. Você tem um aporte aumentado também dos metais pesados. Então, eu vou tratando a pessoa por partes. Eu falo para ele que a consulta, numa consulta, e vou embora pelo cardápio. Na verdade, você vai começando as orientações, você vai solicitando os exames e você vai fazendo todo um protocolo para o paciente. Você vai passando, próxima consulta, vamos trabalhar isso. E a gente vai trabalhando e acrescentando alguns alimentos, porque é difícil as pessoas, pelos hábitos que elas têm, retirarem alguns alimentos. Eu digo, se você come o que todo mundo come, você vai ter a doença que todo mundo tem. Então, mudar hábito, mudar comportamento é muito importante. Aqui no consultório eu tenho fonoaudiólogo e psicólogo também, que trabalham junto comigo. Então, geralmente, eu acabo indicando, fora o tratamento que a pessoa faz com o médico, para fazer um tratamento multidisciplinar, porque mudar comportamento, falar para a pessoa, a partir de hoje, seria interessante você retirar ou diminuir esse alimento, vou te dizer que é muito difícil, as pessoas têm resistência. O que é que pesa mais nesse trabalho? Fazer entender quais são os hábitos alimentares da pessoa, ou
a parte genética dela, porque tem muita gente que não tem conhecimento sobre... Porque, assim, todo profissional da saúde gosta de história, precisa conhecer o paciente, precisa saber informações dos antepassados, enfim. Tem gente que não tem, não sei o que minha avó tinha, do que morreu, enfim. E é importante saber, né? Quando falta essa informação, qual é o caminho? Na verdade, você vai fazer uma anamnese. E se porventura a pessoa falar assim, olha, fui adotado, eu não tenho qualquer informação. Você vai trabalhando em cima dos hábitos alimentares, porque os hábitos alimentares eles vão refletir no resultado do exame de sangue. E através dos exames que você está recebendo do paciente, você já sabe, ele tem uma predisposição a ter uma hemoglobina glicada mais alta, ele consome mais carboidrato, você já tem o perfil do paciente. Em cima disso, você vai tratando em questão de evidências científicas o que você tem que modular para você melhorar a saúde dessa pessoa. Então, hoje não tem a desculpa, eu não sei como foi minha mãe, minha avó, minha bisavó, e eu não vou fazer nada. Não, você tem como fazer todo o trabalho. Mesmo porque hoje em dia as pessoas às vezes vêm no consultório, é para fazer uma modulação para que ela tenha uma longevidade. Hoje em dia as pessoas não vêm só para tratar uma patologia. Aí vai depender do foco da abordagem que cada um tem interesse, né? Mas sempre é importante o tratamento multidisciplinar para ter algum resultado. Vamos fazer aqui 2 listinhas para a nossa audiência deixar guardadinho ali. Quais são os alimentos que causam câncer e os que previnem? Olha, o alimento que eu digo que é vilão é o açúcar. Então, o açúcar branco, além de ele trazer malefícios, ele aumenta a glicemia, marcadores ali de inflamação, nós temos a questão dos agrotóxicos que são colocados lá. Então, eu vou te dizer, não posso afirmar com toda certeza, mas a gente vê grande número de pacientes que você até pede alguns exames, PET scan, alguns outros, e às vezes eles são, o câncer dele aumenta com o consumo de açúcar. Eu vou falar que eu vou tirar o açúcar de todo mundo? É uma questão de ser avaliada. A questão de fritura, são alimentos também inflamatórios. Hoje, às vezes, a pessoa chega no consultório e fala assim, eu sou chocolatra. Ok, comer um chocolate de qualidade que tem o cacau é bacana, mas qual chocolate que você está consumindo? Porque dependendo do chocolate que você está consumindo, só vai ter açúcar. Se você leu lá que o primeiro ingrediente é o açúcar, ele não é cacau, ele é açúcar. Então, você paga pelo cacau e recebe açúcar. Então, vou te falar, esse alimento não é interessante, não consome, não. Então, assim, a gente tem a questão do trigo. Hoje nós temos pessoas que não metabolizam o trigo. Vou tirar o trigo de todo mundo? Não, vou fazer o exame. Só que essa pessoa não consegue digerir, que a gente tem que entender que nosso trigo não é o trigo de Jesus. Nosso trigo foi moldado geneticamente, então a grande maioria das pessoas não metabolizam. Então, é uma questão de avaliar. A proteína do leite é a mesma coisa. Tem pessoas que se dão muito bem, não tem problema algum, mas tem pessoas que elas não metabolizam. Em cima disso, se elas não metabolizam, não digerem direito aquela proteína vai apresentar para o corpo dela como um órgão, uma proteína estranha, vai apresentar para o órgão-alvo, e aí vai gerar todo o processo inflamatório e gerar várias patologias. Então, a gente tem que conversar primeiro com o paciente, falar o que a gente vai estar fazendo, qual é a metodologia que a gente vai estar criando para a gente fazer uma mudança. Eu vou te dizer que a gente tem que conversar, orientar, prescrever, né? Não é somente prescrever, senão as pessoas elas não vão dar seguimento à sua prescrição, à sua orientação. Vamos fazer um giro aqui pelas outras áreas. Doutora Luciana, qual é o papel da medicina do trabalho nesse tema do câncer? No dia a dia, as pessoas que estão no trabalho comem fora de casa, né, em horários estranhos, às vezes, dão muita atenção para o trabalho, ficam comendo as chamadas porcarias, aquele chocolatinho na mesa no meio da tarde também para dar uma energia. Hoje é um desafio da maioria das empresas não somente a alimentação, mas a obesidade de grande parte dos funcionários das empresas, porque esse aumento de peso ele traz consigo diversos problemas, não somente relacionados à possibilidade do desenvolvimento de um câncer, porque já se tem a relação em vários estudos da qualidade alimentar versus, né, o adoecimento e a ocorrência de câncer, mas também na própria desempenho da pessoa ali no trabalho, né? E, consequentemente, a longo prazo, aquilo pode se transformar em outras doenças piores, pressão alta, diabetes, enfim, e que para as empresas, né, também é prejudicial, porque aumenta o absenteísmo, aumenta o presenteísmo, enfim.
e diminui bastante a qualidade de trabalho daquele profissional. Mas pensando no ponto de vista principalmente de saúde e de cuidado, hoje nós temos muitas empresas que estão focadas em programas, né, de combate à obesidade e de qualidade de vida. Alimentação de qualidade, atividade física e realmente o desenvolvimento de hábitos saudáveis que diminuam a chance não somente do câncer, mas de diversas outras doenças. Doutora Paula, como é que esse tema chega no seu consultório? Dentro da dermatologia, todo alimento que causa inflamação, ele vai refletir na pele, né? E uma das principais queixas é acne. Então, as pessoas que consomem muito açúcar ou laticínio em exagero, costumam ter uma fermentação no estômago, isso gera um processo inflamatório no intestino também, e a pele reflete. E aí é interessante porque hoje em dia as pessoas chegam no consultório já querendo tomar isotretinoína, como se fosse tomar um tic-tac. E você pede para mudar a alimentação, você dá uma orientação, mas eu vou deixar de comer isso, mas eu vou deixar de fazer. Então, realmente, essa parte do trabalho multidisciplinar é importante, porque quando você tenta mudar o hábito que traz prazer imediato para a pessoa, aquela secreção de dopamina, aquele bem-estar, porque é o mesmo centro da droga, digamos assim. A pessoa fica, mas eu queria tanto, mais fácil tomar o remédio. Sim, você vai tomar o remédio, mas depois pode voltar porque você não mudou o seu hábito, a causa do problema, né? A doutora Paula vê o paciente por fora, porque isso se reflete na pele, e a Glauce vê o paciente por dentro, né, pelas imagens. O que você vê lá, doutora Glauce? Pois é, Mauro. A obesidade pode levar ali alguns problemas mesmo, né? Por exemplo, na imagem, esteatose hepática, né, que é o acúmulo de gordura no fígado, a aterosclerose, né, nos vasos, e pegando um gancho com a endometriose, que foi o tema que a gente discutiu há pouco, o tratamento da endometriose, ele é um tratamento multidisciplinar também, e a nutricionista tem um papel fundamental, porque o que a gente sabe é que pacientes que adotam uma dieta anti-inflamatória, reduzindo açúcar, reduzindo o glúten, por exemplo, eles têm uma melhora significativa dos sintomas. Então, aquela combinação dieta, né, atividade física é fundamental também para o controle dos sintomas da dor das pacientes com endometriose. Então, eu entendo que a alimentação ela é determinante aí para uma qualidade de vida em vários aspectos. 12h31 agora, minha gente. Programa Gente que Fala, 32, faltando 28 minutos para 1h da tarde. Programa Gente que Fala vai dar uma paradinha, intervalo, mensagem do nosso apoiador, golinho de água para cada uma de vocês. Afinal de contas, hoje é o Dia Mundial da Água, não podemos faltar com ela. E a gente volta em seguida com mais temas por aqui. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, programa Gente que Fala pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo aí à disposição para você acompanhar o nosso debate, a nossa análise de hoje, sempre os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento na quarta-feira. Muito bem, hoje é o Dia Mundial da Água, mas olha, anteontem, dia 20, foi o Dia Mundial da Felicidade, mas o que é essa tal felicidade, né, gente? Como senti-la? Essas são perguntas que povoam a mente de quase todo mundo, mas para as quais parece não ter uma receita muito simples, né? A grosso modo, a felicidade é uma construção feita ao longo da vida, baseada na percepção dos nossos sentimentos. Mas há pessoas que não conseguem ser felizes mesmo quando tudo parece estar perfeito, enquanto outros se sentem realizados mesmo nos períodos mais nebulosos. Luciana Farias
isso significa que a felicidade é subjetiva. Absolutamente subjetiva, e eu acho que essa é a maior beleza dela. Quando a gente fala de felicidade, Mauro, é impossível você conseguir traduzir o que é a felicidade em palavras. Geralmente, para você conseguir isso, você vai lembrar de algum momento, de alguma situação da sua vida onde você se sentiu muito feliz, muito satisfeito. Então, a gente está falando de algo que vem na ordem das sensações, dos sentimentos. Então, ela é absolutamente subjetiva, e é por isso que não tem uma receita do que é felicidade, de como se sentir feliz. Isso é uma descoberta individual, isso é uma descoberta que cada um vai ter que fazer ao longo da vida. E, enfim, hoje nós temos muitas confusões também quando a gente fala de felicidade, né? É importante, por exemplo, diferenciar felicidade de alegria. Felicidade é um estado de espírito, de satisfação constante. Alegria é um momento de euforia, um momento onde você tem uma explosão, vamos dizer assim, de celebração, né? Então, eu posso sim ser uma pessoa feliz, me sentir feliz, e naquele momento não estar feliz, ou não estar alegre, estar triste por algum acontecimento, o que não quer dizer que eu sou uma pessoa infeliz. Então, acho que de cara é muito importante, primeiro, a gente dizer que não tem receita, é algo absolutamente subjetivo, é uma descoberta individual, e que ela é sim diferente da sensação de alegria. Será que as pessoas não depositam essa questão da felicidade numa área só? Por exemplo, se a pessoa não está bem no trabalho, está bem em tudo, mas não está bem no trabalho, eu não sou feliz porque eu não estou bem no trabalho. A pessoa não está bem no amor, mas está bem no resto. Não estou bem no amor, então não sou feliz. E aí fica procurando a felicidade 100% geral. As pessoas, elas têm uma tendência a achar que felicidade tem relação com perfeição, né? E a perfeição não existe. Quando a gente fala de perfeição, a gente fala de uma vida, de comportamentos, de relações, de resultados sem erro. E isso não vai acontecer. Aliás, uma das grandes certezas que a gente tem no dia que nasce é que a gente vai morrer e que a gente vai errar. A gente começa, né? Aliás, o mundo, a vida, a humanidade começou, teoricamente, de um erro, quando Adão e Eva morderam o fruto proibido, né? E tem o ditado que sempre é dito, né, que errar é humano. Então, assim, faz parte de nós. A gente não pode achar que felicidade tem a ver com perfeição, porque a perfeição, de fato, não existe. Errar faz parte do nosso crescimento. Nós crescemos, inclusive, tentamos caminhar, e ao tentar caminhar, nós caímos, erramos, nos levantamos. Enfim, uma pessoa que dirige bem a vida toda, em algum momento da vida comete algum erro ali no trânsito, não quer dizer que ela não sabe ou que ela desaprendeu, quer dizer simplesmente que ela cometeu um erro. Então, a sensação de felicidade, a sensação de satisfação, ela é muito interligada a essa nossa capacidade que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida de aceitar os erros que cometemos, de trabalhar nossas frustrações, de entender que perfeição não existe e que aquele modelo de vida que eu tenho, ainda que tenha resultados negativos, ele pode sim ser feliz e ter muita satisfação. Essa reflexão é importante para todos, não é, doutora Luciana? Porque e ressignificar isso, né, trabalhar as frustrações, porque a infelicidade, as mágoas, enfim, aquilo que te traz insatisfação, isso traz doenças, né? Isso sobrecarrega o emocional, a alma, enfim, e a gente sabe que isso vai trazer doenças. Então, o caminho para a felicidade sempre tem que ser perseguido, né? Dalai Lama, ele escreveu um livro chamado Arte da Felicidade, né? Onde uma das coisas que ele aborda bastante também é essa questão do mundo perfeito que a gente tenta construir e dessa necessidade que a gente tem de trabalhar esses erros, essas imperfeições, essas frustrações nossas, das coisas que acontecem ali ao nosso redor. É importante pontuar, Mauro, que as pessoas, principalmente a pandemia acelerou muito isso. A gente sabe que a pandemia aumentou muito os casos de adoecimento psíquico, de adoecimento da mente, mas também teve um ponto muito interessante, e aí eu faço até um link para falar também sobre isso em relação ao trabalho. As pessoas, elas perceberam durante a pandemia que, independente da tentativa de controle que elas
tentassem ter, que elas quisessem ter sobre a vida, sobre o trabalho, sobre os acontecimentos, existe algo muito maior e que está além das capacidades dela, né? Que é a ocorrência de, enfim, de catástrofes, até então muita gente não tinha se deparado com isso, e através do isolamento social, das perdas, de tantas perdas que nós tivemos, a humanidade ela teve essa oportunidade de virar essa chave. Eu não vou mais falar cair a ficha, porque esse pessoal de agora não entende o que é cair a ficha, né? Então a gente fala virar a chave. E aí a gente fala dessa sensação de controle, né? Que está muito ali atrelada também a sensação de infelicidade. Quando eu falo de controle, eu estou falando de ter uma certeza, ter uma expectativa de que tudo vai dar certo e acontecer do jeito que eu entendo, do jeito que eu idealizo. Viver nesse mundo de idealização é muito prejudicial, porque a realidade ela é completamente diferente, e se ela for 1% diferente do que aquilo que você idealizou, você já vai ter uma percepção diferente do seu resultado, que não foi tão bom, ainda que ele tenha sido maravilhoso, né? Então, a pandemia, ela trouxe isso, mas é importante também falar que a sensação de tristeza e de infelicidade, ela pode ter um aspecto cronificado, que é quando ela se torna doença. Então, a sensação de infelicidade ou de tristeza, ela pode também ser um sintoma de depressão, por exemplo. Então, de novo, é um tema muito subjetivo, mas que ele precisa ser olhado em detalhes, né? As pessoas que se sentem dessa forma, elas precisam buscar ampliar esse olhar em relação a isso. Luciana, felicidade e otimismo são parentes próximos. Vamos fazer uma analogia aqui, já que a gente está no Dia da Água, né? Tem aquela história, você vê o copo d'água meio cheio, meio vazio, ou seja, sinta-se feliz ou esteja otimista porque você ainda tem meio copo de água para matar a sua sede, ou sinta-se infeliz e pessimista porque você só tem metade do copo d'água para matar a sede. Enfim, são coisas que são parentes próximos. Sim, com certeza. A pessoa que sente-se feliz, ela é mais otimista. Ela tem uma visão mais de possibilidades positivas. E aí, Mauro, eu gosto de fazer também uma diferenciação entre possibilidade e probabilidade. As possibilidades, elas são infinitas, as probabilidades não. Elas são finitas e elas são matemáticas. As pessoas, muitas pessoas tendem a sofrer por possibilidades. E se a gente for falar de possibilidade, tem alguma possibilidade de um meteoro cair aqui agora onde a gente está? Tem. Agora, qual é a probabilidade disso acontecer? É mínima. Só não vou dizer zero, porque também não tem essa zero, mas é muito pequena, né? Então, você passar a entender melhor a diferença do seu sofrimento ou do seu otimismo baseado no que é possibilidade do que é probabilidade, ajuda bastante, e pessoas que se sentem mais felizes têm esse olhar mais otimista. Um outro parêntese também que eu faço é que muitas pessoas têm uma tendência a achar que os resultados é que compõem a sensação de felicidade, e todos os estudos mostram, todos os estudos relacionados à felicidade, a comportamento humano, que é justamente o contrário. A pessoa que passa a desenvolver, né, a se sentir, a se ver, a desenvolver comportamentos de felicidade, ela tem melhores resultados do que as pessoas que esperam ter resultado para se sentirem felizes. Então, é importante pontuar isso também. Doutora Paula, eu vou fazer uma pergunta aqui nesse tema e eu já linko com o seu assunto também, porque lá atrás a gente falou que a nutrição se reflete na pele. A felicidade também se reflete na pele. E aí eu já vou para o seu tema na sequência da sua resposta. Sim, a felicidade se reflete na pele, né? Uma pessoa feliz, vamos dizer, o coração funciona melhor, oxigena melhor a pele, tem um viço, tem um brilho no olhar também, né? Sorri mais, e você acaba exercitando os músculos do rosto, acaba ficando com a bochecha mais bonitinha também. Olha, a dermatologista, a doutora Paula Cia Lopes, que está aqui com a gente, ela sempre acreditou que dedicar-se incansavelmente à carreira era a escolha certa, até que em 2020, entre atendimentos e sob pressão, ela teve um ataque de pânico, e essa crise foi tão intensa que logo após o atendimento médico foi imediatamente afastada de suas funções. E o diagnóstico, síndrome de burnout, que é uma doença ocupacional, a gente vai falar disso. Para ajudar a afastar o estereótipo da doença, a Paula decidiu tornar pública a sua experiência e escreveu um livro,
Um burnout para chamar de seu, é o título dessa obra. Como é que foi essa história, doutora Paula? E vamos falar do burnout, né, como uma doença ocupacional, que tem muita gente sofrendo disso, né? O burnout, ele é vinculado, o diagnóstico burnout é vinculado ao trabalho, tá? Então, apesar de ele não ser considerado uma doença, ele tem um código internacional de doença, ele já é um motivo legal para o afastamento do trabalho, mas existem sintomas que se confundem com depressão e ansiedade também. Então, por isso essa questão de um diagnóstico sozinho ou não. Agora, a síndrome do burnout, ela está muito relacionada a uma estafa, né? Realmente é o queimar até exaurir, a tradução literal, é um esgotamento. Então, não é só uma tristeza, não é só uma ansiedade, é um esgotamento físico e mental. Você passou do seu limite há muito tempo. Como é que foi a sua história, essa pressão? Pelo que eu vi, 2020 estava no auge da pandemia. Como é que foi esse momento seu, ali no atendimento, enfim, dando atenção toda para a sua carreira, para o seu trabalho? Você descobriu o seu esgotamento ocupacional? O esgotamento, ele veio muito, a colaboração maior veio do mundo corporativo, né? Então, eu estava exercendo duas funções ao mesmo tempo. Eu estava no consultório, atendendo meus pacientes, mas eu também estava no mundo corporativo, que estava me exigindo muito mais. E aí, o confinamento, ter que trabalhar exclusivamente de casa, foi um momento muito difícil também, porque você é tirado da sua vida, você é tirado do convívio social, e você é obrigado a olhar algumas situações que são tóxicas, patológicas, ou que já estão adoecidas. E vamos falar qualquer tipo de relacionamento, né? Para mim, não foi só o trabalho foi o culminante. Mas eu estava num relacionamento que já estava muito adoecido, eu tinha relações familiares muito pesadas, e o meu relacionamento comigo mesmo estava inexistente. Porque essa é uma das questões do burnout. Você deixa de se perceber, é a despersonalização. Tudo é mais importante do que você. Então, especialmente o trabalho nesse momento ganha uma importância maior e você deixa até de se cuidar. O diagnóstico é difícil de ser feito. Eu acho que o fato de eu ser profissional da saúde já me trouxe alguma luz, né? E o ataque de pânico que eu tive, ele já foi precedido de outros sintomas. Então, já estava um esgotamento, como as pessoas dizem, que eu estou na base da raiva hoje, né? Trabalhando na base da raiva. Insônia, palpitação, sudorese, inapetência, já tinha um desânimo com outras coisas. E esse ataque de pânico foi um desespero só de ter que pensar em ouvir a voz da minha chefe no dia seguinte. Então, realmente, o meu cérebro chegou e falou assim, chega, não dá mais. Quem é que lida inicialmente com isso? Quem é o psiquiatra que faz o diagnóstico? Qual é o ponto de partida? Depende. Eu acho que por isso que é importante a veiculação da informação, né? Pode ser um companheiro que já ouviu falar da síndrome, pode ser um outro médico. Eu já cheguei para pacientes e falei assim, olha, você está tomando antidepressivo já está precisando de remédio para dormir, o seu olhar está vidrado, você está extremamente cansada, você não dorme há meses, por favor, vá procurar um psiquiatra. Então, a porta de entrada para tratamento seriam profissionais de saúde mental. Então, você procurar um psicólogo e um psiquiatra, mas a lebre já pode ser levantada por qualquer outra pessoa. O que você fez? Como é que você está hoje? Como é que está o seu dia a dia? E o que você descreve na obra, no seu livro, Um Burnout para Chamar de Seu? O livro foi uma ferramenta terapêutica, né? Por quê? Porque essa questão de você não saber a tua história, que a gente ficou falando da história, da alimentação, um tratamento multidisciplinar, chegou um momento em que eu estava tão focada na vida, em produzir resultados, em ser tão heroína, tão forte e tão admirada pelos outros, que eu deixei de perceber se aquilo era importante para mim ou não. Então, eu estava me matando por um sonho que não era meu. Eu estava me matando por um relacionamento que não estava fazendo bem para mim. Eu estava pensando em agradar familiares. E escrever o livro me colocou numa perspectiva. Eu me tirei da emoção forte e eu consegui me focar no que estava acontecendo. Eu tive que ser afastada, claro, precisei tomar antidepressivo. Tive que fechar o consultório por um tempo também, porque eu não estava em condições de cuidar de ninguém. E a primeira coisa foi focar em atividades que me levassem a prestar mais atenção em mim.
Então, praticar respiração, meditação, yoga, melhorar a minha alimentação de novo e, obviamente, continuar a psicoterapia e entrar no tratamento psiquiátrico, né? Bom, enfim, a obra foi um trabalho terapêutico, te ajudou a superar, né? E, ao mesmo tempo, levar informação para quem precisa conhecer este problema, a síndrome do burnout. Conhecer e pensar e olhar bem de frente para o preconceito que as doenças psiquiátricas trazem. Eu, como médica, tinha vergonha de falar sobre isso. Eu, como médica, fiquei relutante em tomar o antidepressivo. Então, eu, como médica, tinha preconceito com o meu diagnóstico. Então, eu, médica, não respeitava a Paula, paciente. Então, no livro... Desculpa. Não, pode concluir, porque tem uma pergunta aqui da audiência justamente nessa linha, mas pode concluir, eu já faço a pergunta. Então, no livro, eu coloco uma linha cronológica. Eu não acho que seja uma construção só relacionada ao ambiente de trabalho. Isso vem uma vida toda. Qual é o tipo de criação, qual é o seu tipo de personalidade, qual é o tipo de expectativa que você tem, e aquilo que a doutora Luciana falou, né? Qual é a sua expectativa, mas isso é realista ou não? Qual é a real perspectiva que você tem? Então, você está sempre buscando a felicidade. A felicidade vai ser quando eu juntar X de dinheiro, vai ser quando eu tiver tal cargo, quando eu viajar o mundo inteiro, quando eu tiver 5 filhos. Será que é isso mesmo? Você falou em vergonha, falou em preconceito, que você passou por isso, e a pergunta da Daniela Neves, ela está no Instagram acompanhando, vai nessa toada. Ela quer saber se há muito preconceito ou desconfiança com o burnout, principalmente por parte das empresas. Sim, o preconceito começou comigo, o preconceito depois chegou dentro da minha casa, dentro da minha família, da família do meu companheiro, que as pessoas falavam que isso era frescura, que eu tinha que ser forte, que eu não sabia lidar com as situações. Aí dentro da empresa, o que aconteceu? Passei em consulta com o médico do trabalho para ser afastada, claro. Qual foi o conselho que eu recebi? Olha, eu acho bom você fazer terapia porque o ambiente da empresa não vai mudar. Então, a segurança do trabalho também é interessante como, sim, nós sabemos que existem problemas. O RH, sim, nós sabemos que existem problemas, mas talvez você não esteja tendo empatia com a sua chefia. As pessoas fazendo terapia, chorando na frente do computador, a equipe, não era só a Paula, tomando remédio para dormir, mas você que tem que se adaptar, porque a empresa não vai mudar. Essa pergunta da Daniela Neves, acho que dá para fazer também aqui para a doutora Luciana, né? Principalmente por parte das empresas, como é que essa questão do preconceito, da desconfiança em relação ao burnout? Só fazendo também um aditivo à fala da doutora Paula, a felicidade no trabalho, ela também está ali atrelada à sensação de satisfação que se tem, né, com o que se faz, com o propósito, com a descoberta do motivo pelo qual você faz aquilo. As empresas hoje que conseguem ter índices altos de satisfação no trabalho, felicidade no trabalho, elas conseguem ter 50% menos de acidente e 300% a mais de inovação. Isso foi, inclusive, uma pesquisa de Harvard. Tá? Em 2021, a ONU lançou um pacto global do movimento Mente em Foco. Nós temos poucas empresas ainda que aderiram e assinaram esse pacto, mas já é um movimento que vem e se faz necessário. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque, de fato, ainda há muito estigma em relação a tudo isso. Com o novo CID, o CID-11, já existe, né, a síndrome de burnout descrita ali como um processo de adoecimento relativo a condições laborais, mas sim, existe falta de informação, existe preconceito, e hoje o que as empresas, algumas empresas ainda, infelizmente, têm tentado fazer é criar um sistema onde isso pode ser trabalhado de forma preventiva, de forma cultural dentro da empresa e que seja feito o diagnóstico correto e para que esse paciente ou esse colaborador ele possa dar o tratamento correto, não somente quando aquilo já se transformou num grande problema. Do ponto de vista de consultório também, eu vejo muito isso acontecendo. Os pacientes que buscam logo no início, eles conseguem ter um processo de recuperação mais rápido, inclusive de retorno ao trabalho, que na grande maioria das vezes pode ser necessário esse afastamento, do que os que deixam para o último momento, quando de fato a sensação de fundo do poço chegou. Doutora Luciana, o Leandro Góes no Facebook te pergunta como anda a saúde mental dos trabalhadores brasileiros e se é possível observar alguma mudança naqueles que passaram a trabalhar em home office.
Sim, o processo de home office ele tem sido estudado agora. Nós temos ainda dados muito recentes, né, mas nós acreditamos que nos próximos anos teremos dados mais consistentes em relação a isso. O home office ele passa por um processo de mudança junto com a pandemia, o que pode também dificultar ainda mais, né, a clareza desses dados. Mas as pessoas elas primeiro tiveram um problema em aprender a trabalhar em home office, porque até então elas não sabiam essa modalidade, e quando elas aprenderam a estruturar toda a rotina de vida e de trabalho delas, que ficou melhor, não precisar mais pegar 2, 3 horas por dia de condução, conseguir associar uma atividade física, porque fica ali do lado de casa, enfim, elas precisaram e estão fazendo esse movimento de retornar às atividades presenciais. O que eu posso te dizer consistentemente em relação a isso é que o mundo, não somente o Brasil, mas o mundo está passando por um momento de solicitações de demissão, tá? Onde muitas pessoas não estão conseguindo voltar novamente para um sistema de trabalho absolutamente presencial, que não seja híbrido ou home office, e isso está prejudicando a qualidade de vida delas e saúde mental e está gerando um aumento dos pedidos de demissão. Então, essa relação ela ainda está sendo descrita e estudada, mas nós já sabemos que está acontecendo. Rita, o Jaime do Jardim Bonfilholi, ele pergunta quais são os efetivos benefícios dos complexos vitamínicos para a nutrição. Eu acho que eu sei que ele tem uma preocupação, porque a gente já tratou desse tema aqui por diversas ocasiões, o Jaime sempre participa com a gente, sempre fazendo perguntas, porque temos a importância aí dos complexos vitamínicos, mas a gente precisa fazer um acompanhamento, ver se... tem gente que vai na farmácia e compra tudo que é vitamina sem saber se precisa. E você não pode mandar vitamina em excesso também. Na verdade, precisa fazer uma avaliação. Eu não gosto de vitamina de A a Z, porque assim, as vitaminas, para serem absorvidas, elas precisam do sinergismo. Muitas vezes uma vitamina depende da outra para ser absorvida. Então, eu acho mais prudente fazer toda a avaliação, toda a anamnese, solicitar os exames para ver o que está faltando para fazer a prescrição. Essa questão de comprar uma vitamina lá da farmácia sem qualquer orientação, ela pode sumir, subir uma vitamina que realmente está alta sem necessidade. Então, não acho tão bacana, mesmo porque ela vai gastar e não sabe que está precisando daquilo. Então, é melhor procurar a orientação. Legal, tá aí a pergunta respondida, então, Jaime, aqui pela Rita. E a pergunta agora para a doutora Glauci, da Priscila Oyama, aqui pela UTV. Como andam os avanços da tecnologia no que diz respeito ao diagnóstico precoce do câncer ginecológico? É Priscila, né? Priscila, vamos lá. Priscila Oyama, Assim, os cânceres, assim, eles não são iguais, né? Cada câncer, por exemplo, câncer de colo de útero, a melhor estratégia para rastreamento ainda é o exame de Papa Nicolau com a coleta de células ali do canal cervical. Depende muito do tipo de câncer, né? Câncer de endométrio, a gente não precisa fazer rastreamento de câncer de endométrio em pacientes jovens, que não têm uma prevalência dessa doença. Então, essas pacientes vão ter que fazer uma busca por esse diagnóstico numa fase mais tardia da vida, né? Então, assim, claro que existem cada dia mais os métodos de imagem, por exemplo, melhoram, existe uma melhora significativa da qualidade, mas o foco não é exatamente fazer exames de imagem por fazer. Eles têm que ser direcionados para uma doença específica, um tumor específico, numa fase da vida específica, então por isso é importante a gente buscar sempre um acompanhamento especializado, um ginecologista para fazer esse diagnóstico. Vamos para as despedidas de vocês, para a gente colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. A Glauci está com a palavra. Sua mensagem final, bem rapidinho, 5 segundos, e seus canais, doutora Glauci. Agradeço a participação, Mauro, o convite, agradeço a atenção da nossa audiência. Eu tenho um Instagram profissional, chama Gineco em Imagem, em que eu estou junto com mais 2 outras radiologistas, especialistas em endometriose, em pelve feminina, e o foco desse Instagram é aí trazer informações para outros médicos, outros ginecologistas ou radiologistas que trabalham nessa área. Obrigada. Obrigado, doutora Glauci. Doutora Paula, sua despedida rapidinho, seus canais.
Obrigada pela audiência. Dizer que o livro é um livro para todo mundo, não é só para quem teve a doença, para vocês verem se vocês se relacionam com algum padrão pré-estabelecido. E meu Instagram profissional, @doutora Paula Senlopes. Obrigada. Rita Novaes, sua despedida e seus canais. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Meu Instagram é nutricionista_Rita Novaes com I. Novaes com I. E a doutora Luciana Farias, sua despedida e seus canais. Está fechado o seu áudio, agora sim. Agora sim, eu agradeço muito o convite, Mauro, a presença de todo mundo que esteve aqui assistindo. Meu Instagram e minhas redes sociais é DRA, abreviação de doutora, DRA Luciana Farias. Lá a gente fala sobre saúde mental e sobre, enfim, temas relacionados às emoções. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente coloca um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A doutora Luciana Farias, médica do trabalho e psiquiatra, esteve com a gente, a nutricionista Rita Novaes, a radiologista doutora Glauci Neme e a dermatologista doutora Paula Cian Lopes. O programa Gente que Fala é a realização da ABCOM, na técnica da UltiVi, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na técnica da UltiVi, na direção-geral da UltiVi, o jornalista Alberto Luchetti. Você aí do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo. Um abraço a todos, 1h em ponto, uma boa tarde. Tchau, tchau.